Então, saudação a todos. Estamos aqui hoje, então, nossa live da segunda-feira. E vamos estar fazendo um regado da mensagem do encontro microrregional que aconteceu lá em Brasília, né? E o tema foi o cristão e a depressão. O cristão e a depressão. Vamos estar vendo hoje sobre esse tema. Aproveitar para lembrar que nós temos um livro que é famoso na livraria, na nossa editora Vento Sul, né? O livro aqui, Livre-se da Depressão. Esse livro aqui já teve pessoas que se curaram da depressão através do livro, né? Chegando mais um. Amém? Então, o livro Livre-se da Depressão, recomendo para quem não leu, tenho certeza que vão gostar. Amém? Mas saudar a irmã Elizabeth, que está chegando agora também. Boa noite, irmão. Paz aí Boa para noite, todo irmã. mundo. Boa Amém. noite. Amém. Amém. Então, hoje o nosso tema é o cristão e a depressão. E vamos começar fazendo uma leitura aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, vamos ler do 6 ao 8. Amém. Que diz assim, 1 Pedro 5, do 6 ao 8. Vamos ler aqui. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vamos ler agora Gênesis capítulo 3, versículo 5. Gênesis 3, 5, que fala assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Amém? E então, convidar na hora, então, fazer a oração inicial, logo depois vão estar ouvindo 2 cânticos. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos achegamos a Ti nesse momento, ó Pai. Te convidamos, ó Senhor Jesus, ser Tu entronizado agora, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. Ocupa agora o Teu lugar de honra, leva cativo cada pensamento nosso, autoridade do Cristo Jesus em nós. Que possamos, ó Senhor Jesus, estar nesse momento nos conectando, nos ligando com o Teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos, Senhor Jesus, descansar em Ti, sermos governados por Ti. Que Tu venha, Senhor, estar fazendo uma faxina espiritual agora na nossa mente, Senhor. Tu venha, Senhor, estar nos limpando, Senhor, de tudo aquilo, Senhor Jesus, que nos contaminou durante esse dia, Senhor, toda ansiedade, todo medo, toda angústia, toda opressão, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, nesse momento, Senhor, estar nos ligando a Ti, nos conectando a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, ó Senhor, estar nesse momento, nos ligando, Senhor, ao Teu Santo Espírito, Senhor, para sermos, Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, lavados pela água pura e santa da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que através, Senhor, da palavra, dos louvores, Senhor, possamos ser lavados, Senhor, possamos ser edificados, transformados, Senhor, em nome de Jesus, que cada sentimento, cada emoção, Senhor, fora da ordem dentro de nós, Senhor, fora do Teu governo, esteja agora se realinhando a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Coloca a nossa alma em ordem completa, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, vamos ao Senhor. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento
com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Só quem é Deus pode julgar. Não julgueis pra não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Só quem é Deus pode julgar. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Pelos frutos vos conhecerei. Toda árvore boa dá bons frutos. Pelos frutos vos conhecereis. Toda árvore boa dá bons frutos. Pelos frutos vos conhecereis. Toda árvore boa dá bons frutos. Amém, irmãos. Possamos refletir neste cântico que acabamos de louvar. O Senhor diz que pelos frutos Ele nos conhece. Toda árvore boa dá bons frutos, então tudo aquilo que plantamos iremos colher. E com o Senhor não existe falsidade. Ele habita dentro de nós. Toda obra que realizamos para o Senhor, seja na casa dele, em grupo familiar, fazendo ID, o Senhor está sempre enxergando tudo. Então que possamos ser sinceros de coração e abandonar toda a vaidade, todo engano, toda a falsa imagem que criamos, amém, irmãos? Porque da mesma forma que agimos na igreja, devemos agir dentro de casa, no nosso trabalho, no secular, nas ruas, por onde quer que passamos. Amém. Vamos louvar o Senhor. O nome desse próximo cântico é Desfrute. Por tuas mãos poderosas fui formado. Por tuas mãos poderosas fui formado para o teu desfrute, para o teu desfrute. Para o teu desfrute, para o teu desfrute. Rebelado estive até agora, teu amor em mim está.
Sei que humilde e manso serei, porque assim é. Que essa arrogância por ti seja perdoada. Ó Senhor Jesus, nada posso mudar em mim. Sou pequeno e muito fraco, preciso dessa realidade para confiar só em ti. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nada posso mudar em mim. Sou pequeno e muito fraco, preciso dessa realidade para confiar só em ti. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em 1 Pedro 5, do versículo 6 até o 8. Nesse trecho das Escrituras, eu quero incentivar, encorajar os irmãos a meditar do versículo 5 até o 8, embora nós vamos ler do 6 ao 8, que vocês, se tiverem um desejo de aprofundar esses conselhos para a compreensão e a revelação da grandeza desses conselhos de Deus a nós, que aqui abrange praticamente todo o mandamento de Deus. E se nós conseguíssemos entender todos esses princípios aqui, nossa vida iria entrar em grande paz e liberdade, porque é muito profundo e muito sadio você chegar e obter esta condição espiritual que só Deus pode dar, que está aqui. Então, nesse domingo, aqueles que desejam aprofundar isso aqui, orando e meditando e buscando revelação de Deus, de como chegar nesse padrão, você vai experimentar muitas experiências com o Espírito Santo. Então vamos ler do 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Esse versículo 6, irmãos, tem uma conexão íntima, direta e forte com Tiago 4,10. Se os irmãos depois quiserem olhar, mas o Senhor aconselha aqui a todos nós que somos filhos do reino a nos humilhar na presença do Senhor, sob a poderosa mão de Deus. Quando fala a mão de Deus, fala que Deus quer nos usar
e quer trabalhar através de nós. E essa humildade que o Senhor revela aqui, o Senhor deseja encontrar facilidade de nos usar como ferramenta para que a vontade e o plano dele se estabeleça no campo prático e natural através da nossa vida. Se você quer um versículo também para relacionar com esse aqui, que é muito interessante, ampliar nossa compreensão e a luz divina sobre o texto, é João 3,8 também. Diz ali que o vento sopra aonde quer, não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim todo é aquele que é nascido Espírito. Então Deus considera humildade se Ele tem facilidade de tomar você para fazer o que Ele deseja e quer. Um homem humilde é aquele que é leve para o vento do Espírito. É aquele que sente as percepções íntimas da vontade divina e imediatamente se dispõe para estar fazendo o que Deus está mostrando em seu coração. Eu quero dizer aos irmãos que precisa de muita humildade para você servir o Senhor, porque muitas vezes num domingo como esse nós gostamos de fazer muitas coisas, mas talvez Deus fale contigo hoje para fazer o que você não gosta. Amém? Para fazer exatamente o que você não deseja e não gosta. Mas se você abrir mão das coisas pessoais e se dispor para Deus e ir fazer as coisas que Deus quer, você está sendo humilde nesse momento. Porque a mão de Deus fala de ação, Deus quer agir através de nós. E a humildade é se pôr, é se colocar debaixo da mão operante de Deus. Amém? Deus quer nos usar para meditar na palavra, Deus quer nos usar para nos revelar os mistérios dele. Talvez você não queira ir meditar na palavra no domingo, não é tua vontade, não é teu gosto, não é teu querer. Mas Deus está talvez falando contigo aqui nesta manhã, pedindo que você faça o que tu não gosta. Amém? Porque quando tu vai para a palavra, Cristo vai falar contigo. Cristo vai se revelar mais para você. Cristo vai te iluminar, abrir campos de conhecimento que você não viu ainda. Amém? Então muitas pessoas têm um conceito e uma posição errada sobre humildade. A humildade é estar sujeito a Deus para qualquer coisa que Ele deseje fazer. Amém? Então, um conselho maravilhoso. Se você for humilde para Deus, Ele vai te exaltar. Amém? Quando Deus exalta um homem, ninguém derruba ele de lá. Mas quando você se auto-exalta, você cai. Amém? Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade. É um desejo ardente, incontido, indisciplinado do nosso coração, de querer que coisas aconteçam, situações fiquem do jeito que a gente gosta, ganhar coisas que eu quero, no tempo que eu quero. Embora o sentir, ser e ter, a ansiedade sempre é uma inquietação promovida por um espírito muito ruim chamado de ansiedade. A ansiedade faz a pessoa sofrer enfermidades, doenças, porque ela não tem paz em momento algum. Ela está sempre em perturbação interna. Porque ela deseja estabelecer toda a sua vontade no tempo e do modo que ela quer. Isso não vai acontecer. Não é dessa forma. Porque nós não somos Deus para determinar nada. Nós não temos poder para fazer as coisas acontecer. Muitas vezes, nós estamos exigindo que uma pessoa nos ame e nos trate bem. Então a gente fica cutucando aquela pessoa o tempo inteiro,
insistindo, perturbando aquela pessoa. Por que tu não me ama? Por que tu não presta atenção? Por que tu não me considera? Por que tu não é assim? Por que tu não me trata assim? Esse é um tipo de ansiedade. E a pessoa que está tão perturbada interiormente dessa forma e faz parte de um quadro de rejeição. A rejeição promove a ansiedade também. Tem a ansiedade de comprar coisas, ter coisas, mas o que eu estou falando hoje é querer mudar o coração das pessoas para que elas fiquem de acordo com o que você gosta. Você não vai conseguir mudá-las. Será que vai? E vamos supor que você seja tão persuasivo e habilidoso e que você faça um clima de cobrança e a pessoa faça racionalmente e naturalmente um esforço para te dar o que você quer. Isso não tem valor nenhum. Que não é genuíno. Não vem de Deus aquilo. Aquilo não é genuíno. Então, quando todas as coisas que eu desejo e quero, eu tenho que lançar sobre Cristo. Para que orar. É isso que Deus está dizendo. O que você deseja no sentir, ser e ter na vida? Fale com Deus e peça para Ele. Obviamente que muitos pontos dos teus pedidos não serão atendidos por Deus, porque fazem parte de uma alma caprichosa. E Deus não supre caprichos da alma. Deus atende às tuas necessidades, que são básicas e que são verdadeiramente algo que você precisa muito para viver em paz e na dependência de Deus. Então Deus sempre atende os nossos pedidos de acordo com o seu plano e de acordo com a nossa participação nesse plano. Deus nunca vai te derramar bênçãos na tua vida, atender pedidos, que não seja para a edificação do reino. Você precisa ter esse discernimento. Amém? Você já pode fazer uma lista de coisas que você pediu a Deus que jamais pediria de novo? Acho que a gente já passou por isso, né? Então, lançar sobre Cristo é entregar, fazer uns pedidos para aquele que diz aqui, ó. Ele diz, Ele tem cuidado de vós. Você nem sabe que Ele cuida de ti. E quando você faz pedidos para Ele, Ele ouve, Ele entende e vai responder, mas segundo a necessidade que você tem. Porque os nossos lábios fazem petição para os ídolos do coração, sabia? A carne chega na nossa mente e formula exigências. Eu quero isso. Faz isso. E aí, nós entramos em ansiedade, porque a carne está necessitada de sentir algum prazer, a carne está necessitada de ter alguma coisa, de ser alguma coisa, ou de sentir alguma coisa, e ela cobra, e ela insiste, e aí nós entramos em ansiedade. Então, o Senhor diz, ora, entrega para Deus e descansa. Você quer conectar um versículo aqui para aprofundar? Filipenses 4:6. É bom. Hoje vai ser um domingo cheio de bênção, de glória de Deus. Se você fizer isso. Porque grande parte do teu comportamento pecaminoso provém de um sistema ansioso do teu coração. Porque a ansiedade é que faz a gente pecar, a gente é precipitado, se apressa, cobra demais, briga, compete, porque a gente quer sentir coisas, ter coisas, ser alguém.
Amém? Mas Deus diz, eu sou teu conteúdo e sou tua expressão. Ele não mostra isso na palavra? Então nós não devemos ter mais desejos a não ser servir o Senhor. É isso que eu quero dizer. Isso vai colocar você na paz. Pare de ficar planejando conquistas e coisas. Você pensa que Deus que cuida de ti, como Ele diz aqui, Ele não sabe o que Ele tem que te dar para te ficar feliz? Mas tu nem sabe o que tu precisa para ser feliz. É só Deus que sabe, irmão. Porque tudo que eu pensei que me fazia feliz foi uma desgraça na minha vida. Estou dizendo, as minhas experiências são essas, a tua também, eu creio. Quantas coisas você lutou na vida para conquistar e quando teve foi um problema. Não é? Então deixa Deus te presentear, te abençoar. Entrega para Ele os pedidos e descansa, como diz ali em Filipenses 4:6. Porque Ele é responsável, Ele cuida de ti. Deus cuida de ti. Amém? Ele é responsável, Ele não falha na vigilância e no cuidado. E quando a gente está num quadro assim, de quase entrando numa profunda depressão por causa da ansiedade, a ansiedade gera depressão, né? E isso te imobiliza e te mutila emocionalmente e psicologicamente, você deixa de viver, porque você vive gravitando em cima de uma sensação de fracasso constante. Então saia dessa. Fale com Deus hoje. Lança sobre Cristo teus problemas e passa a fazer as coisas que Deus quer. Amém? Porque só lançar e não fazer nada não adianta. Tem que começar a fazer o que Deus manda. Amém? Depois temos aqui o versículo 8. Tudo é uma sequência. Deus está mandando você tomar cuidado e não entrar nesse quadro, né? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Se Deus está revelando isso para nós, por favor, não fique dizendo que o diabo não existe, que ele não incomoda, que ele é bonzinho. Não fala em diabo. Muitos dizem assim, não fala em diabo, pastor. Essa igreja fala muito no diabo. Não, eu não falo muito no diabo. Eu só mostro como o diabo foi condenado e derrotado por Jesus. E eu quero dizer que você não precisa chamar ele, ele anda sempre na tua volta. Amém? Ele diz aqui, está sempre em derredor. Não adianta fazer um convite para ele que ele já está ali. Ele está sempre olhando a tua vida, vendo quais são os teus pontos de fragilidade que ele quer te atacar. Quais são os pontos de nossa fragilidade? Naqueles pontos da nossa vida onde nós seguimos os nossos próprios conselhos humanos e não o do Senhor. Ali somos fracos e vulneráveis. E ali ele vai atacar. É na desobediência que ele age. As frestas que são abertas do nosso coração, naqueles lugares onde você conhece a verdade e não pratica. Ali tem uma porta aberta para ele. Por isso que o versículo começa assim, sede sóbrios. Conheça a verdade, te proteja. E obedeça. A proteção vem pela obediência ao conhecimento da palavra. Então, nessa administração de batalha espiritual hoje, você pode ter um domingo abençoado e mudar completamente a tua maneira de ser. Porque os conselhos de Deus são valiosos para a gente obter sucesso. Amém, irmãos? Você queria passear hoje de tarde? Não dá para ficar em casa na Bíblia? Queria visitar alguém? Quem sabe, transfere o compromisso. Contate Cristo por meio da palavra. Deus vai falar contigo hoje. Amém? Amém, irmãos. Então, saudar, entrou depois aqui o irmão José Marcondes e a irmã Francinete. Deus abençoe, meus irmãos. Já estava aqui o Sullivan,
a Ana e também a Elizabeth, amém? Então, estamos falando hoje sobre o cristão e a depressão, né? E, então, essa mensagem já falou bastante aqui, já mostrou para nós que o grande problema, o que vem antes da depressão é a ansiedade, né? A pessoa muito ansiosa, cheia de planos e coisas totalmente independente de Deus, né? Então, o grande problema começa ali. E começou em Gênesis. Vamos ler de novo uma passagem ali de Gênesis, Gênesis 3, 5. Aqui começou o problema, então, os nossos problemas, né? Do homem, depressão e todas as coisas que são depressão e tudo que causa problemas, né, para nós. Vamos ver aqui, então, aqui é a hora da queda. Então, é Satanás falando com Eva aqui, né? Ó, o que ele falou aqui? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, o fruto, né, da árvore que Deus disse para não comer, no dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos. Satanás falando com Eva. E como Deus, olha aqui tal, como Deus sereis, né? Conhecedores do bem e do mal. Então, o que chama atenção? Vocês serão como Deus. É o que Satanás falou para o homem, né? E o homem, o que ele fez ali? Ele obedeceu aquilo que Satanás falava, né? Então, a gente vê que ali tinha já uma rebelião, teve uma rebelião contra Deus, e ao mesmo tempo ele foi incrédulo também, ele não acreditou no que Deus falou, né? E não acreditou porque ele queria ser como Deus. Então, o grande problema nosso começa ali, né? A nossa independência de Deus. Essa mensagem ele falou tanto sobre humilhai-vos na presença do Senhor, né? Então, o grande problema, orgulho. Então, por trás dos nossos problemas de depressão ou ansiedade, está o orgulho, está a independência de Deus, né? Então, as pessoas vão, né? E têm os planos próprios e lutam com o seu próprio braço, lutam de um modo independente de Deus, até que chega um momento que não dá mais, está tudo errado, né? A ansiedade estoura e vem a depressão, né? Mas vamos ver aqui então. Então aqui mostra por que começou tudo, né? Qual o problema da depressão? E a princípio o crente não era nem para ter depressão. A hora que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, eu recebo o Espírito de Deus em mim, né? Eu estou novamente preenchido ali, né? Eu estou preenchido. Mas aí aparece aquilo que nós comentamos, o problema então da incredulidade, lá no início já teve isso, né? E da independência de Deus, que é um tipo de rebelião, né? E as consequências, vamos ver outra passagem aqui, Filipenses 4, 6 e 7. Foi citado no vídeo ali, né? Filipenses 4, 6 e 7. Aqui é o resultado, então, da nossa independência. A depressão vem realmente porque nós estamos agindo de um modo independente, né? Então, o que diz aqui? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Vamos parar para olhar um pouco esse versículo. Então, aqui está o conselho do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para eu não ficar com depressão, né? Então, primeira coisa, não anda ansioso de coisa alguma. Nada deve te abalar, nada deve te preocupar, nada deve causar ansiedade, né? O que tu tem que fazer? Está com problema? Tu tem que depender de Deus, não é o que aparece ali? E em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Então, coloca as tuas necessidades, teus problemas diante de Deus. Bota tudo diante de Deus. Aquilo que for realmente justo e for o propósito de Deus, ele vai atender, né? Então, notem que o problema todo é o quê? A nossa independência. Eu tenho planos, eu faço planos sem perguntar, sem ver se realmente aquilo tem propósito de Deus, se realmente vai ser bom para mim, né? E aí eu começo a ficar ansioso, porque não está dando certo, está tendo problema, né? Então, o conselho, coloca diante de Deus as vossas petições pela oração. O que é oração? Falar com Deus.
Então, notem que o grande problema é falta eu buscar Deus. Deus está desconectado da minha vida. Eu estou andando nos meus próprios caminhos. Aí por isso que chega a chegar ao ponto de eu cair em depressão, né? Que antes vem a ansiedade ali, né? Vem a ansiedade. Ó, pela oração e pela súplica. Então eu tenho que voltar a conectar a Deus. Pela oração, pela súplica. E o terceiro ponto, não deixando de agradecer a Deus. De conhecendo as coisas que Ele já fez para mim. Né? Então aqui praticamente é a receita de não cair em depressão. Depender de Deus. Eu estou ansioso, aquilo ali realmente é importante, né? Tem razão de eu estar ansioso, entende? Então é importante que tenha de eu questionar as coisas que eu estou ansioso. Se realmente aquilo é tão importante para eu estar do jeito que eu estou, né? Amém? E se eu fizer tudo isso, qual vai ser o resultado? Vai estar no versículo 7. Vamos ver o 7 ali? Então, e a paz de Deus, então, e a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus não interessa as circunstâncias. Por que não interessa as circunstâncias? Porque eu estou dependendo dele. Então, a paz de Deus que excede entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, né? Então, os dois problemas que tem ali, meu coração, minha mente, né? A mente fica cheia de pensamentos que me causam angústia. E aí as minhas emoções ficam doentes, né? Amém? Então, o coração e a mente vão ser guardados. Se eu fizer isso que foi falado ali, né? Amém? Então, a solução toda está... Vamos pegar uns versículos bastante conhecidos nossos. Vamos ver aqui, João 8:32. João 8:32. Depois vamos ver o 36. Então, notem assim que desde o início o homem foi enganado pelas trevas. Satanás enganou o homem, né? Então, o que diz ali? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, desde o início, Satanás enganou o homem. Satanás mentiu, né? Lá no Éden já começou, tudo começou assim. Ele é o pai da mentira. Então, hoje, eu tenho que ter cuidado se ele não está me enganando também, né? Então, o que diz aqui? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que é a verdade? A verdade é Jesus, né? Vamos ver agora o 36, vamos ver ali na sequência, só ir para o 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem é que nos liberta dos enganos, da depressão? É o Filho, é Jesus, né? E a verdade de Deus, e a verdade de Deus que realmente pode nos libertar, né? Que lá no Éden, o grande problema do homem é que ele se tornou um ser racional, independente. Então ele vai lutando com o próprio braço, com a própria mão, né? Nós devemos lutar por aquilo que Deus mostra para nós, né? Mas nós não podemos ser independentes de Deus. A independência é o pecado que houve acontecer. Lá no Éden começou esse pecado, né? O pecado que aconteceu lá no Éden foi que o homem se colocou independente, né? Ele que desejou o mesmo que Satanás queria. Ele queria ser Deus. E o homem não é Deus? Nós somos criados por Deus. Então, o que a gente conclui ali, né? Que o grande problema do homem é a independência de Deus, né? O homem, lá do Éden, ele se colocou de um modo independente. Ele começou a querer agir por ele mesmo. E a gente vê como deu tudo errado, né? Se tu vai continuar a sequência ali, logo depois teve um irmão que matou o outro, e tudo foi ficando cada vez pior, cada vez pior. Quer dizer que o homem não foi criado para andar independente de Deus, né? O grande problema, então, da depressão no mundo hoje é a falta de Deus, é o homem andando nos seus caminhos. Como eles não têm aquela proteção de Deus e as coisas que o mundo oferece começam a ruir, aí vem a depressão, vem o desespero, vem a ansiedade, né? Tudo por trás é a falta e a carência de Deus, né? E existe um Deus que os homens procuram sempre, eles levantam para suprir ele, né? A Bíblia chama de Deus Mamon, é o amor ao dinheiro. Vamos ver aqui uma passagem, que Jesus contou essa passagem aqui, fala da avareza. É aqui, é Lucas 12.
Lucas 12, 15. Jesus falou sobre o grande... Esse é um Deus aqui que muitas pessoas... Um falso Deus, né? Que os homens colocam ali como supridor dele. É o Deus Mamon, é o dinheiro. Então, Jesus contou essa parábola assim, ó. Então, lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro, né? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, né? Então, quer dizer, muitas pessoas, o Deus dele passa seus bens, né? Ele adquire muitas coisas, e aquele é o Deus dele. A paz dele está baseada nos bens, no dinheiro, nas coisas que ele possui. Isso aqui é o Deus Mamon, é o Deus do mundo. Muitas pessoas matam por isso hoje, se corrompem, né? E é um falso Deus, que dá uma falsa paz. Então, Jesus contou uma parábola. Vamos ler a parábola que Jesus contou aqui. O versículo 16 começa, então, Jesus falando aqui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo. Versículo 17, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos, que ele tinha dado muito, né? Tinha dado muito fruto. Então, ele disse: farei isto. Ele chegou a uma conclusão aqui. Destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, ele tinha muita riqueza, não cabia mais no celeiro, né? E a solução que ele achou? Construir um celeiro maior ainda, né? Acumular mais. Amém? E aí, o que ele falou aqui? No versículo 19: então direi à minha alma, ele falando com ele mesmo aqui, né? Tens em depósito muitos bens para muitos anos, né? Ele tinha muitos bens, muito dinheiro ali. Descansa, come, bebe e regala-te, né? Então, essa pessoa, o descanso dele estava nessa parte dos bens que ele possuía. O Deus dele era os bens que ele possuía. Então, diz para minha alma: come, bebe, regala-te, né? Mas o que Jesus falou ali? Ao versículo 20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus, né? Então, o que Jesus falou? Aquela pessoa que coloca todo o seu descanso, né, a sua esperança nos bens que possui, Deus chamou de louco, né? Essa noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Então, a preocupação maior nossa não deve ser os bens, né? Eu não posso descansar em coisas naturais. O meu descanso tem que estar em Deus. Eu sou mortal. Um dia essa dimensão, o meu tempo nessa dimensão vai terminar. Eu tenho que ter essa realidade em mim, né? Amém? Que é comum as pessoas viverem como se nunca fosse terminar essa dimensão aqui. Falta realidade para nós. Muitas pessoas no mundo, principalmente, às vezes até o cristão, não tem essa realidade, né? Que um dia tudo vai terminar. Que esse tempo aqui, ele é finito, tem uma hora que termina, né? O outro é o eterno. De repente, eu estou desprezando o eterno e valorizando somente esse momento aqui, que termina, a gente não sabe quando, né? Amém? Então, né? Então, nós estamos falando hoje, então, sobre os problemas da depressão, né? E o problema da depressão toda está na independência de Deus. A hora que eu me torno independente, se eu me frustro, vem a depressão, né? Amém? Vamos ler aqui uma última passagem para finalizar aqui. Vamos ver aqui agora Mateus 6:24. Mateus 6:24, que fala assim. Aqui também é Jesus falando, ó, uma coisa bem séria aqui. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Quer dizer que existe, então, pode ter dois senhores no mundo aí, né? Porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro,
ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, né? Então, no mundo tem dois deuses aqui. O Deus riqueza, né? Que é o falso Deus. Aquilo termina. A pessoa pode ter muito dinheiro, de repente termina e ela perde tudo. Né? Não tem pessoas que acabam até cometendo suicídio, porque perderam todas as riquezas, né? E tem o verdadeiro Deus, que é o Deus que a gente conhece, né? Então, ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como tu tá em Deus e estar também nas coisas do mundo, né? Então, porque tu se aborrecer de um e amar o outro, ou se devotar a um e amar o outro, né? Então, é importante a gente ver sempre, né? Como é que eu estou na minha área ainda, né? Eu tenho um Deus, a minha esperança toda está em Deus, ou ainda tem os deuses, né? Os falsos deuses aí. Aqui no caso foi apresentado para nós o Mamon, né? Que eu posso me firmar em coisas e pessoas, em vez de me firmar em Deus, né? E se eu me firmar nisso aí, isso aí não é um Deus, isso aí é um falso Deus. As coisas, as pessoas, o dinheiro, são falsos deuses, né? Então a depressão tem muito a ver com isso aqui. Com a pessoa criar um Deus que não é Deus. Então aquele Deus desmorona, aquele ídolo quebra, e aí? Né? Aí vem a depressão. Amém? Então, como foi falado na mensagem, no seminário, não sei se os irmãos chegaram a assistir, o encontro agora em Brasília, está lá no canal da Rádio TV Menorá, que foi falado que o problema, então, do cristão é incredulidade. O crente ainda é muito incrédulo, né? E rebelião, ele é independente. O que o crente ainda tem problema de depressão? A incredulidade, a rebelião. Amém? Mais saudar mais uma irmã que entrou aqui, a irmã Raimunda. Seja bem-vinda, irmã. Deus abençoe a tua vida. Temos mais uma irmã aqui. E eu abro para você, se alguém quiser agora comentar um pouco sobre a mensagem que a gente viu hoje. Nós falamos sobre o tema depressão, ou o cristão e a depressão, né? O cristão e a depressão. A gente sabe que a depressão não deveria atingir o cristão, então tem cristãos que acabam em depressão. E aí, por que acontece, né? Então, a gente procurou meditar nisso para ver o porquê disso e como é que a gente pode não entrar nessa aí, né? De cair na depressão, por problema da incredulidade e rebelião contra Deus. Amém? Então, Nora, então, compartilhar com a gente aqui também. Muito interessante, né? Então, essa parte, né, que falou bastante da ansiedade, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não tenho depressão. Mas a pessoa está inquieta, está ansiosa, está sempre preocupada com muitas coisas, e aí ela começa a se frustrar, começa a dar tudo errado, porque ela não busca em Deus, ela não ora para Deus guiar ela. E aí ela começa a fazer tudo por conta, começa a agir independente. E quando a gente começa a agir independente, a gente começa a cometer erros, porque a gente não busca a direção. E aí a gente começa a agir pelo bem e pelo mal, por aquela árvore lá, né, que o homem se alimentou, que não era para ele se alimentar, era para ele orar e consultar Deus e agir por fé. Deus queria que o homem agisse por fé e não por independência. Então, mas o homem escolheu se alimentar daquela árvore do conhecimento. Eu vou conhecer e vou ser igual a Deus. Eu não vou precisar mais consultar Deus, porque eu vou ser como Deus. Eu vou fazer as coisas como Deus, independente. E aí o homem, a primeira coisa que entrou, o primeiro sentimento que entrou depois que o homem pecou foi o medo, porque ele viu que ele estava sem a cobertura de Deus, sem a proteção de Deus. E aí ele sentiu medo, ele viu, estou nu, eu não estou coberto pela proteção de Deus, eu não estou mais debaixo da autoridade de Deus. E aí ele começou a se sentir com medo e ficou ansioso, entrou a ansiedade ali, o medo ele traz junto a ansiedade. Começou a ficar ansioso, começou a querer se tapar, arrumar folha de figueira para se cobrir, né? Então a gente precisa buscar Deus, nós temos que retornar
para a posição de antes da queda, que é de dependência de Deus. E aí a gente começa a ser suprido por Deus. E aí começa a acabar a ansiedade. No momento que Deus começa a nos suprir, Deus começa a preencher o nosso coração. E aí a gente começa a ser suprido por Deus. E aí começa a sair o medo, a ansiedade, a depressão, porque Deus começa a preencher o vazio que tem dentro do homem. Mas para isso nós temos que ler a palavra, nós temos que orar, nós temos que levar nossas petições diante de Deus. Como foi dito, né? Agradecer, começar a ter uma convivência de comunhão com Deus novamente. Nós temos que retornar para a posição que o homem estava lá no Éden antes da queda. E aí a gente começa a desfrutar da comunhão e da proteção com Deus. Amém? Então, que a gente possa estar voltando para a posição que o homem tinha antes da queda, que é de retornar a viver em comunhão com Deus pela fé, colocando todas as coisas na presença de Deus. E aí o Deus começa a nos suprir. Deus começa a ser o nosso provedor, o nosso supridor, o nosso Senhor, né? O que diz lá no Salmo 23:1? Pedi para o Cristian colocar para nós ali, Salmo 23:1. Diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, se eu sou ovelha e dependo do pastor, ele vai me suprir, não vai me faltar nada. Mas eu tenho que voltar para a posição de ser ovelha de Deus, de ser dependente de Deus. E aí nada vai me faltar. Porque a ovelha é assim, o pastor chega de manhã, leva ela para o pasto e para a água. Meio-dia ele leva ela para a sombra. Ela vai ruminar. Depois de noitezinha, ele leva ela para o aprisco. Porque a ovelha é um bichinho que, se não estiver na proteção, ela morre, porque vem os animais ferozes e matam ela com a maior facilidade. Ela é um bichinho totalmente indefeso. Ela precisa de proteção. Então, quando nós somos ovelhas do Senhor, Ele nos cuida e nada nos falta. Mas nós precisamos voltar para comunhão com Deus, para comunhão com o Senhor, né? Estar em oração, estar nos alimentando na presença do Senhor, estar orando para Ele nos suprir, levando todas as nossas petições diante dEle e aguardando Ele nos mostrar a direção, porque aí nada nos falta. Amém? Amém, meus irmãos. Então, lembrar que esse fim de semana temos encontro, né, lá em Florianópolis, no sábado, então, 14h30, e o tema vai ser também Desenterrando os Talentos, né? Tenho certeza que vai ser um tema bem interessante, Desenterrando os Talentos, que vai ser, então, no próximo sábado, 14h30, sendo que a gente sabe que na sexta já vai ter, então, o culto de recepção. Ele começa o encontro já na sexta-feira. Lembro a vocês também, nós temos agora esse canal no YouTube. Se alguém assistiu essa mensagem, tu gostou da mensagem, não te inscreveu no canal, ainda te inscreve, né? Isso é importante para o canal poder ser mais divulgado, né? Quanto mais pessoas tiver inscritas. Se tu gostou da mensagem, curte, comenta, compartilha, né? Tudo isso é importante para que esse canal possa, então, ser levado a mais pessoas, que essa mensagem possa ser levada para mais pessoas. Nosso objetivo é pregar o evangelho do reino, né? Esse é o objetivo do canal. Igreja Natal RN. Ali a Igreja Natal RN. Mas se tu entrou no canal, aparece ali o inscrever-se já também, né? E para achar o nosso canal é Igreja Natal RN. Não esquece do RN, que aí tu consegue localizar também, né? Então, curta, comenta, compartilha. Tudo isso ajuda o canal, que ele pode ter mais relevância e mais pessoas possam assistir as mensagens, né? Amém? Então, estamos finalizando hoje. Vamos voltar, então, na próxima
quarta-feira. Lembrando que amanhã tem o grupo na casa da nossa irmã Francinete, saúde a irmã também, que está aqui assistindo aqui online, né? Amanhã, então, às 15 horas, grupo na casa da irmã Francinete, que é um grupo híbrido, dá para participar também pela internet. Amém? Pedir então para a Nora fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer, Senhor, pelo alimento puro e genuíno, Senhor, que tu nos deste nessa noite, Senhor. Que possamos nos fortalecer em ti, na tua força, no teu poder, Senhor. Derrama sobre nós a tua unção, Senhor, que nos fortalece, que nos cura, que restaura a nossa alma, Senhor, que cura o nosso corpo, Senhor, das doenças, das enfermidades, que cura a nossa alma da ansiedade, da depressão, Senhor, em nome de Jesus. Te colocamos diante de ti agora, Senhor, as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, Senhor, e clamamos, Senhor, fica conosco, Senhor, nos orienta, nos dirige, nos instrui em todas as coisas que necessitamos, Senhor. Já te louvamos e te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, pelo teu suprimento nas nossas vidas, Senhor. Fica conosco. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, então saúdo cada um de vocês, irmão Sullivan, Deus abençoe, meu irmão, irmã Francinete, Zé Marcondes, a Raimunda, Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus, está lá em Veracruz, eu acho ainda, né, irmã? E a irmã Elizabeth, e a irmã Ana, né? Também, Boa noite, irmão, para todos aí. Boa noite, Deus abençoe. Retornamos então na próxima quarta-feira, 19 horas. Amém?